Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui nessa noite de ensino da palavra de Deus, e o nosso desejo, o nosso pedido sempre é que Deus ele fale conosco, e o nosso desejo nessa noite é que você seja abençoado, abençoada pela palavra. E o tema que o Senhor colocou em nosso coração é vencendo o complexo de inferioridade. Por gentileza, pelo ar. O texto bíblico nós já lemos, mas eu vou recapitular, que diz assim, está em Juízes capítulo 6, versículo 13 a 15, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Esse é o texto bíblico em base para o nosso estudo. Próximo. A pergunta aqui, nós precisamos dar um nome para esse rapaz. Esse rapaz não perde uma quinta-feira, e ele nunca sabe de nada, irmão Lourival. Eu não sei o nome dele, tá? Mas esse camarada, toda vez, toda quinta-feira ele aparece e diz: mas o que é isso? Né, irmãos? E aleluia. E a pergunta é: se nós vamos falar, irmão Jonas, vencendo o complexo de inferioridade, precisamos entender o que é complexo de inferioridade, para que nós possamos vencê-lo. E essa igreja é uma igreja que estuda, participativa, é culto de ensino, sempre tem um anjo. Você não está vendo, mas o anjo está marcando ponto positivo, não é verdade? Aleluia. E se você puder nos ajudar, deixa eu perguntar, quem não sabe o que é complexo de inferioridade, levante a mão, por gentileza. Quem não sabe? Quem não sabe o que é complexo de inferioridade? Quem não sabe, estou vendo uma mão levantada, duas, três, o resto tudo sabe. Que bênção, maravilha. Então você pode me ajudar, rápidas palavras, para a gente ajudar esses que não sabem, o que é complexo de inferioridade? Um de cada vez para não dar tumulto, tá bom? Opa, peraí, vamos lá, Monique, vai. Uma pessoa que se sente inferior a outra, é isso mesmo? O que mais? Irmão Cid está falando, sentir-se menor, não se sente capaz. Mais alguma coisa? Uma pessoa que se sente sem valor. Mais alguma coisa? Mais alguém? Um complemento? Quantos concordam com essas respostas? Diga amém. Parabéns. Vamos ver. Complexo de inferioridade. Nos campos da psicologia e da psicanálise, é um sentimento de que é inferior a outra de alguma forma. Tal sentimento pode emergir, ou seja, surgir de uma inferioridade imaginária ou produzida por outros, por alguém. Então, justamente é isso, é um sentimento de ser menor, de ser inferior, e isso pode surgir de algo imaginário ou produzido por outra pessoa. Próximo. Para nós entendermos isso, o criador do termo complexo de inferioridade foi o psicólogo austríaco Alfred Adler, responsável por fundar a psicologia do desenvolvimento infantil. Guarde bem isso. Principalmente durante a infância, a partir de experiências e críticas negativas recebidas pela criança. A falta de incentivos, apoios e elogios ajuda a criar um bloqueio inconsciente na fase adulta do indivíduo, fazendo com que se sinta incapaz de realizar determinadas atividades, ou achar que tudo que produz está errado ou mal.
Ou seja, esse psicólogo, ele desenvolvendo isso, estudando, ele trabalhando no desenvolvimento infantil, ele pegou, constatou isso, que muitas complexidade de inferioridade surge quando é criança, através do quê? De uma palavra produzida, gerada pelos pais ou de alguma forma, prejudicando isso. É uma das maneiras. A partir desse estudo, né, ou de uma palavra dada, ou a falta de uma palavra também proferida para ajudá-lo. Uma palavra errada, ou uma falta de uma palavra de incentivo, ajuda a provocar isso, qual ele chama de complexo de inferioridade. Aí nós entendemos, aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que é na fase da criança, meus irmãos, é na fase infantil que se forma a estrutura, a personalidade, o caráter, porque alguns pegam e falam assim: mas é criança, criança não sabe de nada, criança não entende nada. Enganados, cria sim, se sabe sim. A criança, ela pega, ela sabe, e tudo quanto a criança ela recebe, ela absorve e guarda. Criança, quer ver? Pega uma criança, passa-se um tempo, a memória da criança. Tem coisas que você não lembra mais, mas a criança falou. E se você quer ver um negócio, promete para uma criança que você vai dar alguma coisa. Promete para uma criança que você vai sair com ela. Que você vai, eu vou te dar isso. Bom, Jeremias, como que fica aqui? Meu Deus, você não dorme. Você não tem paz demais. Enquanto você não cumprir, porque aquilo ficou gravado. A memória é fresca, então, mas só que de um outro lado, aí esse psicólogo, ele também constatou isso, que coisas negativas também ficam e geram algo que ele leva pela vida, o qual ele chama de complexo de inferioridade. Vamos ver mais um pouquinho mais. Alguma das principais causas do complexo de inferioridade: atitude negativa e negligenciadora dos pais. Vou repetir isso aqui, porque é muito sério. O que pode causar o complexo de inferioridade? O que ajuda? A atitude negativa e negligenciadora dos pais. Pastor, como que é mais ou menos isso? Sabe aquele negócio que de repente você, sem pensar, falou para o filho: seu burro, preste atenção, você não vai ser nada na vida, você não sabe de nada. Essa palavra que você falou, de repente, sem pensar, entra, a criança absorve, e às vezes ela leva isso, durante um bom tempo. Então, e a falta de uma palavra de incentivo, produz também algo na criança, e criança muitas vezes não fala o seu sentimento, mas quando a criança ela vê outra de uma maneira diferente, ela compara. É mais ou menos assim, quando ela vê uma amiguinha ou um amiguinho da escola sendo beijada pelo pai, pela mãe, uma palavra positiva, e ela logo ela compara: por que a minha mãe e meu pai não faz isso? Por que eu não recebo uma palavra boa? Isso pode gerar um complexo de inferioridade. Ela se sente menor, e infelizmente isso pode ser causado pela negligência aí dos pais. O que mais? Também o complexo de inferioridade, ele pode ser causado pelos defeitos físicos ou mentais, quando são alvos de comparações desfavoráveis para a pessoa que as tem. Aí nesse caso, alguém tem um problema físico, alguém de repente
tem algo que o diferencia de outras pessoas. E isso, a pessoa, ela se sente também inferior. Gabriel, dá uma ajeitadinha. Isso, a pessoa pega, ela se sente inferior. Peraí, vou te dar um exemplo. Poxa, eu tenho defeito na perna. Esse defeito que eu tenho, às vezes quando comparado com outros, poxa, eu tenho esse problema. Aí se sente inferior. Então nós vamos entender isso, que algumas coisas que pode gerar o complexo da inferioridade. O que mais? Preconceitos, comentários negativos e discriminatórios. Isso pode gerar o preconceito ou o complexo de inferioridade. E também, hoje, os chamados bullying. É aquilo que é chamado na escola, no trabalho, que de uma forma ruim acaba prejudicando. Todo mundo deu risada. Brincou, todo foi o alvo de chacota, de risada. Mas isso acaba gerando na pessoa um sentimento. E esse sentimento que é gerado, ele pode ser chamado de complexo de inferioridade. Próximo, por gentileza. A pergunta é: o que o complexo de inferioridade ele pode gerar? Se você tiver esse complexo de inferioridade, quais são as consequências? O que isso pode gerar? Você pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Por gentileza. Negatividade. O que mais? Tristeza. O que mais? Depressão. O que mais? Desânimo. O que mais? Inveja. O que mais? Suicídio. Vamos lá, para a gente chegar a tempo. O que ele pode gerar? Medo. E eu não vou fazer porque o sentimento que está nele, eu não vou, porque eu não vou conseguir. Fraqueza. Eu não posso, eu não consigo. Algo dele está deixando ele, comparando com outras situações, com outras pessoas, ele se sente fraco. Depressão. Aquelas palavras, porque conforme nós falamos, é um sentimento. E esse sentimento vai na alma e fica dentro da pessoa. E muitas das vezes ele não coloca para fora e guarda. E quando guarda esse sentimento de inferioridade, isso vai trabalhando, corroendo, e às vezes leva dias, meses, anos, uma vida. E isso vai prejudicando. Isso produz derrotas. Por quê? Porque por causa do complexo de inferioridade, perde muitas batalhas, perde muitas oportunidades. O que mais? Produz baixa estima. A pessoa não consegue sorrir, não consegue se alegrar. Por quê? Porque ele se sente mal. É o complexo de inferioridade. Ele é feliz porque ele tem um motivo, mas eu não tenho motivo para ser feliz. Não, eu nasci para sofrer. O complexo de inferioridade é isso. O que mais? Afastamento dos contatos sociais. As pessoas vão se afastando, porque ela se sente inferior. Por que você não vai passear? Por que você não senta naquela roda daquele grupo no trabalho? Não, porque eu não sei. Ali são todos preparados, são inteligentes, sabem conversar. Eu não sei, eu vou ficar quieto no meu canto. São sentimentos que vai falando dentro da pessoa, dizendo que você não é capaz disso, que você não pode conviver, que você tem que ficar isolado. O que mais? Incapacidade inconsciente. O seu consciente vai dizer que você não pode, que você é incapaz de fazer, de resolver, de relacionar-se, de vencer.
é o sentimento. E esse sentimento, ele trabalha de uma forma negativa. O que mais? E até suicídio, ele pode gerar o suicídio. Porque a pessoa fica, ela fica de uma maneira tão terrível, e que ele vai pensar assim: minha vida não serve mais para nada. Eu não sei porque eu existo. Aí vem o desejo, é a depressão, e a consequência é o suicídio. Porque ela não vê uma maneira de sair dessa situação, de reverter isso. E outras reações. Próximo, por gentileza. Aí, o que eu quero pensar com você, se a gente está falando de um sentimento, esse sentimento te deixa ruim, mal, porque o complexo de inferioridade não produz nada bom em você. Quantos concordam comigo? Diga amém. O complexo de inferioridade não te levanta, pelo contrário, te abate. Pastor Marcos, eu estudando, eu falando, Deus, dá direção, porque o complexo de inferioridade não tem nada de bom, pastor Raul. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontrei no mínimo 3 versículos que eu quero deixar aqui, para nós termos uma base, que nós precisamos vencer o complexo de inferioridade, que você precisa vencer. Por quê? Você não pode pegar, se acostumar com o complexo de inferioridade. Porque João 10:10 diz o seguinte: o ladrão, e quando Jesus estava dizendo isso, o ladrão, ele estava comparando quem? Ao inimigo. Ele vem para quê? Senão o quê? Roubar, destruir. E você concorda comigo que o complexo de inferioridade é uma destruição? Sim ou não? Por quê? Porque quando alguém tem esse complexo de inferioridade, ele acaba destruindo muitos sonhos, objetivos. Muitas coisas são destruídas. O que mais? Apocalipse 12:10. O que diz? Porque já o acusador. Quem que é o acusador? Quem que é o acusador aqui? É o diabo, é o inimigo. E você concorda comigo que o complexo de inferioridade é uma acusação? Ou própria, conforme nós falamos, ou própria, ou de outros? Porque a pessoa, ela recebe uma acusação e que te joga para baixo. E quem acusa é o diabo. Quem quer ver a pessoa ruim, destruída, sentindo a pior pessoa, é o inimigo. Por quê? Porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Que mais? João 8:44. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio. Porque se nós falamos de suicídio, porque o complexo de inferioridade pode gerar morte, então ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando o acusador, o diabo, ele acusa que você não pode, que você não é, que você não consegue, ele está proferindo uma mentira. Ele está tentando gerar isso em você, uma mentira, para que isso venha te destruir. Eu vou dizer para você, por gentileza, olha para mim. Ou o diabo fala, ou ele usa alguém para lhe dizer uma palavra que você não vai conseguir vencer na vida. Aí aquela palavra que é para acusar, destruir, entra, destrói, gera algo negativo em você. E isso gera um sentimento de inferioridade. Isso vai colocar você lá embaixo. E quem quer colocar você lá embaixo, você sentir o pior, não é Deus, é o inimigo. Porque a base bíblica está aqui. Ele quer destruir, ele é o acusador e ele é mentiroso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Próximo.
Aí entra, se ele acusa, ele quer destruir, ele quer provocar tudo em você, aí eu entro com uma palavra de Deus para você nesta noite. Não se esqueça, você é obra-prima de Deus. Não, eu vou repetir, não é possível. O diabo te acusa, ele fala um monte de mentira, ele quer te destruir, mas Deus nessa noite de ensino, ele tem uma palavra para você, aleluia. Você é obra-prima da parte do Senhor. Foi Deus que ele criou, foi Deus que te fez, aleluia. Salmo 139, guarde isso, por quê? Porque isso aqui é palavra que você já está começando a entender, para você vencer o complexo de inferioridade. Salmista Davi, o que ele disse? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Olha só, querido, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem a uma delas havia. Ei, Deus te conhece, não é de hoje, é desde o ventre da tua mãe. O Senhor já te conhecia. Ei, você é obra-prima de Deus. Entenda isso, irmão sincero, que há uma batalha, você sabe isso, há uma batalha espiritual contra a nossa vida. Sim ou não? Efésios capítulo 6. Há uma batalha. Alguém quer te parar, alguém quer te destruir, alguém quer que você se sinta a pior pessoa. Porém, há um que quer te ajudar, que é o Senhor. Essa batalha sempre houve e vai sempre haverá. Quem é o objetivo da guerra? Somos nós. Então, de um lado existe o inimigo fazendo de tudo para tentar parar você e tirar você da presença de Deus, acusando, gerando sentimentos ruins em você. Mas do outro lado tem um Deus e uma palavra que te fortalece. Então, o inimigo de um lado, ele quer te parar, ele quer jogar acusação, ele quer falar que você não serve, que você já perdeu. Ele vai tentar fazer de tudo. Mas do outro lado existe um Deus poderoso que te conhece. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e ele te chamou. Entenda nessa noite, o fato de você estar aqui não é um acaso. Todas as coisas já estavam escritas no livro de Deus. Por quê? Porque você é filho de Deus. Guarde isso. Próximo. Então nós precisamos desta noite e nesse estudo entender como a gente pode evitar o complexo de inferioridade. Primeira coisa, pare de se comparar com os outros. Você pode dizer para alguém aqui nessa noite? Fala, pare de se comparar com os outros. Guarde isso, gente. Guarde isso, pelo amor de Deus. A gente vive num mundo hoje em que as pessoas querem se comparar, ainda mais nas redes sociais. Olha lá a vida dele e se compara. Olha a vida dela, o sorriso dela. Eu estou triste. Pare de se comparar. Juízes, nós lemos, olha o que Gideão fez. Ai, Senhor meu, ele tinha acabado de receber uma palavra poderosa, Rafa, da parte de Deus. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Recebeu uma palavra poderosa. Mas qual que foi a resposta dele? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Comparou a família e se comparou. Eu coloquei isso aqui, ó. Todos temos problemas e defeitos, a não ser que hoje chegou aqui alguém que é perfeito. Se alguém chegou aqui perfeito, por gentileza, deixa eu conhecer você. Alguém que é perfeito? Perfeito? Não tem ninguém.
Todos temos problemas e defeitos. Alguns são mais visíveis e outros não. Não pense que você é o premiado ou a premiada. O sentimento de inferioridade, esse complexo, a pessoa acha que, peraí, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu não mereço, eu sou a pior pessoa do mundo. E não é. E se comparar com outros, você fala, não, mas ele tem, ela tem. Pare de se comparar. Porque às vezes ele tem problemas muito pior que o seu. Ele só não mostra e você mostra. Tem pessoas que, com todo respeito, ele maqueia o problema. E o problema também não é para se colocar na vitrine. Porque tem coisas que, se você se expor, não vai adiantar, não vai resolver nada. Porque tem problemas, meu irmão, é você e Deus que vai resolver. Você não é produto para colocar a sua vida na vitrine. Se você não está bem, aleluia, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, e Deus é poderoso para lhe ajudar. Então, pare de se comparar. Porque tem pessoas que ela fica ruim, mal, ao se comparar. Nossa, eu com tanto tempo já de empresa, eu não consegui nada. Eu com tantos anos, eu não consegui nada. Para com isso. Ei, para cada pessoa há um propósito diferente. E o melhor das nossas vidas não são bens aqui, meus irmãos, dessa terra. A coisa mais preciosa na nossa vida é o que é a presença de Deus, é a salvação. Mas tem pessoas que às vezes, por isso, abrem a mão até da salvação, porque fica se comparando. E o Salmo 73 fala disso. Quando o salmista ele foi se comparar a sua vida com o ímpio, e ele diz que os seus pés quase se desviaram da presença de Deus. Mas quando ele entrou no templo do Senhor, ele viu o final dos ímpios. Então ele disse: para mim bom é aproximar-me de Deus, aleluia. Entenda isso, querido. Para de se comparar com as outras pessoas, aleluia. Por quê? Porque Deus tem uma medida, uma bênção em cada medida para cada um de nós. Deus tem uns propósitos diferentes. Guarde isso. Próximo. Não permita comparações destrutivas. Vou repetir. Não permita comparações destrutivas. Como que é isso, pastor? São pessoas que traz para você comparações, ficam comparando você com outras pessoas. Isso te causa mal. Tá vendo? Olha lá. O seu irmão já tem, você não tem. Ah, não sei o quê. Ah, ele tem, ele faz, você não sabe. São críticas destrutivas. São comparações destrutivas. Cada um tem o seu tamanho da bênção. Porque, meu irmão, o Deus que você serve, se Ele quiser, Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Ele muda a sua vida de um dia para o outro. Mas só que entenda o seguinte: Deus nos conhece. Às vezes Deus não vai te dar, porque Ele te quer na presença dEle. E se Ele der ou faz alguma coisa, Ele vai perder você. Então Ele falou: não vou dar, porque eu quero Ele para mim, Ele é meu, aleluia. Enquanto Ele está desse jeito, Ele vai me servir, Ele vai me adorar, Ele vai estar na minha presença. Guarde isso. Então quando alguém chega e te compara, cuidado, gente. Toma cuidado, porque isso vai te fazer mal. E se você perceber que alguém está te comparando e isso está te fazendo mal, repreenda. Se não faz bem, para. Por isso que Salmista 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que vai tirar, meu irmão, tem gente que às vezes vai querer tirar opinião, saber das coisas, de alguém que não tem nada a ver com Deus. Desculpa falar, meu irmão, mas só que se você quer um conselho bom, busque a Deus, porque Deus Ele é poderoso e Ele continua falando conosco, aleluia.
As comparações destrutivas nunca têm como objetivo ajudar ou corrigir, e sim deixar a outra pessoa mal. Próximo. Terceiro, ninguém é igual. Somos todos diferentes. A gente tem que, eu sei que você sabe disso, mas a gente tem que entender isso. Porque o complexo de inferioridade é justamente a comparação. É você se achar que você é menor, que é o pior, que você... Ninguém é igual. Somos únicos. Cada um com sua identidade própria, criada pelo Senhor, incluindo qualidades e defeitos. Está vendo aquilo ali? É quíntuplos. São 5, nasceram no mesmo dia, quase juntos, mas são diferentes. Mancácia tem gêmeas. Tem diferença? Bastante, em tudo. Olha o que eu coloquei ali. Digital. Hoje nós convivemos com isso, com a biometria. Por que biometria? Porque isso no banco, tudo, tem que cadastrar para a eleição, tudo mais, tem que cadastrar. Por quê? Porque cada um tem a sua digital. Então entenda, meu irmão, que somos diferentes. Não queira ser o mesmo. Não queira se igualar, não queira ser igual a outra pessoa. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito. Deus fez cada um de uma maneira diferente. Guarde isso. Próximo. Quarto, se conheça. Se defina. O que é isso? Você tem que se conhecer. Vou repetir. Você tem que se conhecer. Pergunta para alguém aí, se você puder fazer. Você se conhece? Isso é importante nós sabermos. Lógico, pastor, meu nome é tal, eu sei RG, CPF, sei a data. Não é isso. É você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você não vai permitir comparações. Você vai estar melhor. Você vai saber o tamanho da sua forma, o tamanho do seu sapato, o número da sua roupa, o seu gosto. E quando você se conhecer, você vai viver melhor. Você precisa se conhecer. Não só se conhecer, e reconhecer suas qualidades. Porque alguns se apontam defeito, mas só que você tem qualidade. Eu vou repetir. Você tem qualidade. O que mais? Você tem habilidade. Você tem habilidade? O que é habilidade? É saber fazer alguma coisa. Quem tem habilidade aqui, Vinícius, não é daqui não, de jogo não, viu? Quando você tem habilidade aqui, diga amém. Agora, dificuldades, ninguém tem dificuldades, né? Vamos pular isso. Defeito, alguém tem defeito? Está vendo? Ninguém tem defeito. Alguém tem defeito aqui? Diga amém. Você tem que se conhecer, o que? O objetivo. O ser humano precisa ter objetivo. Quem eu sou? O que eu quero? O que mais? Eu trouxe um pouco para o lado espiritual aqui também, chamadas. Qual é a minha chamada? O que Deus tem para mim? Propósitos. Qual que é o propósito? Metas. Onde eu quero chegar? Porque nós estamos no meio de uma trajetória, e no meio dessa estrada que nós estamos caminhando, a gente encontra de tudo, irmão Luiz. Encontra de tudo, pastor Fábio. Alguns vai te dar uma palavra positiva, outros vai te jogar um balde de gelo, outros vai pegar, apontar o teu defeito. Não é que você, não significa que eles às vezes não estão certos, você tem defeito, mas você não tem só defeito, você também tem qualidade. Mas só que quando ele aponta o teu defeito, isso te gera um complexo de inferioridade que te deixa ruim. E esse complexo de inferioridade te joga no quarto e você perde o desejo até de servir a Deus.
Então por isso que você precisa se conhecer, porque se você se conhecer, você vai falar, sim, eu tenho defeito, mas também eu tenho qualidades. Não permita que os outros te definam. Guarde isso. Não permita que os outros te definam. Porque se você não se conhecer, você vai comprar qualquer coisa. Se você não saber quem você é, o que você quer, alguém chega e fala, você é isso, você é aquilo, você compra aquilo, fica mal. Não, querido, você tem que se conhecer e não permitir que as pessoas te definam quem você é. Por quê? Porque quem você é Deus que te conhece, você mesmo. Se a pessoa, ela permitir que alguém te defina, Mandora, fica complicado. Sabe por quê? Porque daí a pessoa fala assim, você não sabe fazer isso, né? Você é ruim nisso. Acho melhor você parar, porque isso não é para você. E assim vai. Sabe o que acontece? E a pessoa de repente estava animada, estava motivada, queria fazer, mas a palavra veio, derrubou. Porque infelizmente a pessoa, ela não se conhece e permitiu que uma palavra negativa entrou. Mas se a pessoa se conhecer e saber o que ela quer, quando vir aquela palavra destrutiva, vai repreender, falar, eu não sou isso, eu não aceito isso, está repreendido no nome de Jesus. E essa palavra não entra na minha vida, não entra na minha casa, porque eu sei o que Deus tem para mim. A gente precisa se posicionar e saber isso. Próximo, senão não vai dar tempo. Olha aqui lá. Se aceite como você é, ou como você deseja ser. Se você, sabendo quem você é, se definindo, e fala, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, é uma coisa. Mas você receber uma crítica destrutiva, que você não concordou, e nem aquilo que Deus quer para você, repreenda isso, cuidado. Porque tem palavras, meus irmãos, nós ouvimos na tarde da bênção, domingo de manhã eu peguei e ministrei, sobre quando Jezabel mandou um mensageiro para derrubar Elias, uma mensagem do cão, do inferno, que fez Elias fazer o complexo de inferioridade, que ele ia morrer, se jogou no chão e disse, eu quero a morte, já basta, Senhor, uma mensagem. Então por isso que você precisa se conhecer, você precisa saber o que Deus tem para você, para quando vir flechas, setas malignas, você repreender e dizer, não é isso que Deus tem para mim, e você repreende. Por isso que uma das armas do cristão, Efésios 6, é o escudo, para você se proteger daquilo que vem da parte do inimigo. Então, todos temos qualidades. Infelizmente o ser humano só consegue enxergar os defeitos alheios. Infelizmente, às vezes as pessoas têm dificuldade de elogiar outra. Sim ou não? Tem dificuldade. Vou elogiar ele não? Vou elogiar não. Então, portanto, altere a visão de si mesmo. Seja a vontade de Deus. Seja a vontade de Deus para a tua vida. Próximo. Cada um tem o seu chamado. Eu, enquanto estava preparando isso, meus irmãos, isso veio no meu coração fortemente. Guarde isso. A facilidade, somado ao desejo, contribuirá para o desenvolvimento e execução de suas tarefas, objetivos e propósito em qualquer área da sua vida. O que é isso, pastor? Está vendo aquele menino lá? Você acha que ele está bem falando em público? O pastor me deu a oportunidade para eu pregar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O sentimento dele está acabando com ele. E se ele não for bem, vai piorar tudo. Tem uma coisa, por isso que eu coloquei facilidade somado ao desejo. Tem pessoas que às vezes, irmão, ele não gosta, ele tem dificuldade para falar. Vou dar um exemplo, tá?
Tem pessoas que ele tem dificuldade para falar em público. E ele não tem o desejo. Não só ele tem dificuldade, mas não quer isso. Mas daí vem alguém, dá lugar, hein? Deus quer te usar. Pega o microfone aí, deixa Deus te usar, porque Deus vai te usar. Mas ele não quer, não tem o desejo. A chamada dele é em outro sentido. E não significa que para ele ser usado, ele precisa ter o microfone na mão. E se ele tiver o microfone na mão, isso pode deixar ele pior. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui o irmão Onofre veio hoje ou não? Não veio porque não tem. Se eu pegar o irmão Onofre e falar, irmão Onofre, ele é extremamente vergonhoso, terrível, mal cumprimenta o irmão Onofre, mal da paz do Senhor, ele não gosta. Se eu pegar, irmão Jonas, se eu pegar e falar, irmão Onofre, domingo, prepara uma palavra de 10 minutos. Mas pastor, Onofre, Deus está mandando. Tá? Sabe o que pode acontecer? Ele vai, ele não gosta, ele não tem o desejo, ele vai vir, vai passar mal, não vai bem. O que pode acontecer com ele? Até se afastar da igreja. Isso pode gerar um complexo de inferioridade nele, porque ele vai se comparar com outras pessoas e vai falar, eu fui o pior de toda a igreja. Então por isso que a gente precisa se conhecer. Por isso que a gente precisa se conhecer. Pastor, eu tenho vergonha, mas só que eu tenho desejo. É outra coisa. Isso precisa ser desenvolvido, praticado, buscado em Deus. É outra coisa. Por isso que, meus irmãos, tem coisas, e a gente vai entender isso, que a facilidade somada ao desejo, e isso vai provocar, contribuirá para o desenvolvimento da tarefa, da chamada e assim por diante. Então por isso que eu falo que a importância de nos conhecermos. É a mesma coisa se de repente você trabalha, vou pegar um exemplo aqui, você trabalha na empresa, você é um operador de máquina, e de repente você tem dificuldade de falar, de se expressar, e de repente vem o teu chefe e fala assim, a partir de hoje você vai ser o líder. Não, eu tenho medo, não quero. E se ele colocar você de líder, ele pode perder um excelente operador, porque você não gosta disso. Então, é atrelado facilidades com o desejo. Olha, eu não sei, eu tenho vergonha, mas eu quero, eu tenho desejo. É diferente. Então, isso aí serve em todas as áreas. Quando você tem a facilidade ou não tem, mas deseja, isso pode ser trabalhado e evitado para que gere um complexo de inferioridade. Porque se você tiver um complexo de inferioridade, querido, você vai ficar ruim na empresa, na igreja, na família, onde você estiver. Isso vai fazer mal para você. Próximo. Vamos lá. Então tem todas aquelas maneiras. Agora entra na parte final, vamos dizer assim, que fala assim que Deus é especialista em combater o complexo de inferioridade. Eu vou repetir. Deus, ele é especialista em combater o complexo de inferioridade. Alguns complexos, meus irmãos, pode ser gerado diante de algumas dificuldades da vida. Uma palavra, uma derrota, tentei alguma coisa, fazer aquilo lá, e eu peguei, olha, deu errado, quebrei a cara, fali, e isso e tal, isso gerou um trauma. Não vou tentar mais, um medo. Isso pode gerar um complexo. Mas daí vem o quê? Gideão, Deus vem, aparece para Gideão e diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Então ele fala, Senhor, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso, que é feito das maravilhas do seu pai? E ele diz, Senhor, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, ele pega, se o Senhor é conosco, peraí, mas eu não sou nada. Mas daí Deus, conhecendo Gideão,
Na verdade, não é que Gideão não tinha condição, ele estava machucado, decepcionado, preocupado, com medo. Havia em Gideão algo negativo, havia em Gideão um trauma. Se Deus é conosco, por que isso aconteceu? E complexos de inferioridade, às vezes são gerados no passado, ele carrega. Peraí, se Deus é comigo, por que isso sai de mim? Mas daí vem Deus, se apresenta e diz: o Senhor é convosco, varão valoroso. Por quê? Porque Deus não somente queria trazer a vitória para Israel, mas Deus também queria curar a vida de Gideão. Deus queria fazer algo na vida de Gideão. Aquele sentimento que não tinha mais jeito, Deus disse: eu vou tratar, eu vou curar, eu vou ajudar, aleluia. Entenda então, meu irmão, minha irmã, que o complexo de inferioridade, ele quer ser combatido pelo Senhor. O inimigo, ele quer empurrar e quer dizer para você: você não consegue, você é o menor da sua casa, você não é nada. Mas Deus aparece no meio da dificuldade e diz: ei, o Senhor é contigo, aleluia. Você pode estar malhando o trigo no lagar, você pode estar pobre, tem um inimigo que vem roubar, mas tem uma coisa: Deus é contigo, Deus é com você, aleluia. Tem presença do inimigo? Tem, mas também tem presença de Deus para a tua vida. Deus já o conhecia, tanto é que chamou pelo nome. Suas qualidades, escute isso, Deus conhecia suas qualidades, coragem, potencial, bravura, mesmo ele achando-se incapaz de realizar tamanha tarefa. Guarda isso aqui, ó. O que importa não é o que os outros dizem ao teu respeito. O que importa não é o que o inimigo diz ao teu respeito. O que importa é que Deus fala contigo. O que importa é aquilo que Deus determinou para a tua vida. O que importa é o que Deus tem para você. Por isso que você precisa bloquear, tirar aquilo que é negativo. Por isso que você precisa se conhecer. E por isso que você precisa aceitar aquilo que Deus tem para a tua vida. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque o sentimento que havia em Gideão estava bloqueando as qualidades. Vou repetir. Gideão era bravo, um homem guerreiro, um líder. Mas o sentimento que estava nele era algo que poderia trazer algo muito negativo. A minha família é mais pobre. Eu sou menor. Como que eu vou reverter isso? Vai reverter por causa da palavra do Senhor, que o Senhor disse que a minha presença é contigo, Gideão. Entenda isso, querido, que todos nós, conforme nós falamos, temos defeitos. Ninguém aqui é perfeito. Mas mesmo com os nossos defeitos, que nós devemos trabalhar para melhorar e chegar à vontade de Deus, o Senhor, Ele é poderoso para nos tratar, nos sarar e nos usar. Próximo. Eu estou dizendo que Deus, Ele é especialista em tratar, em combater o complexo de inferioridade. Primeiro Gideão, depois Moisés. Quem foi Moisés? Foi o homem que falou com Deus face a face, o grande líder. Foi o homem que o Senhor deu as leis, o homem em que Deus foi encontrar ele lá no monte. Mas olha, quando o Senhor vai chamar ele, o que ele disse? Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor, qual foi a resposta? Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Sabe por quê? Porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não tenho condição. O Senhor me chamou, mas eu não sei nem falar direito. Sim, Deus usou o irmão dele. Mas tem uma coisa, a escolha de Deus não era um engano.
Deus sabia porque estava escolhendo Moisés. Guarde isso, que eu sinto Deus dessa palavra que eu dizer aqui agora. Deus não se engana. Deus não se equivoca. Se você foi chamado, se você tem uma promessa da parte de Deus, não é um engano. Deus não errou, não. Deus não erra. Deus não se engana, aleluia. Se Ele falou com você, se Ele prometeu algo para você, é você que vai ser usado por Deus, aleluia. Mas você vai dizer, mas eu nem sei falar direito. Ei, quando Deus quer fazer, querido, Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle. Ei, quando Ele quer fazer, não importa, aleluia, a sua família, o seu nome, o seu sobrenome, não importa o teu passado. Quando Ele diz, eu vou fazer, Ele faz do jeito dEle, aleluia. E mesmo porque 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Ei, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ei, o nosso Deus, Ele é especialista em trazer pessoa e tratar complexo de inferioridade. Por quê? Porque a sociedade muitas das vezes, ele diz, não, tem muito defeito. Não, ele errou, ela falhou. Não tem jeito, nem sabe, não tem jeito. Ei, se é escolhido de Deus, pronto, acabou. Se foi Deus que falou, é Deus que se responsabiliza, porque Deus, Ele é o Senhor da obra, Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, Ele é Deus, aleluia. Nós humanos, a gente classifica, coloca requisito, faz isso, aquilo. Deus não. Se Deus disse que é Gideão, é Gideão. Se Deus disse que é Moisés, é Moisés. Mas Arão, ele sabe falar melhor aí. Mas quem Deus escolheu foi Moisés. E se foi Moisés, pronto, acabou. Mas só que Moisés matou o egípcio. Mas Deus falou que é ele. E se é ele, Deus é poderoso para perdoar. Deus é poderoso para levantar. Deus é poderoso para restaurar. Nós temos que entender, meu irmão, tem muitas pessoas que se suicidam, tem muitas pessoas que se matam, tem muitas pessoas que não querem mais saber do reino de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o reino de Deus fica apontando, não serve mais, não serve, errou, pecou. Ei, mas Deus é especialista em restaurar. Porque de repente alguém podia dizer assim: Moisés, você errou, Moisés, você matou, Moisés, você está fugitivo. Mas Deus queria restaurar Moisés, Deus queria curar aquilo que estava dentro de Moisés. Talvez você chegou aqui nessa noite, culto de ensino, você tem um complexo, um trauma, mas Deus está nos falando nessa noite, Ele é poderoso para restaurar. Aleluia, glórias. Tem gente que larga de chamada, tem gente que abandona tudo, tem gente que pega ele e abandona tudo, aleluia, porque alguém disse que não tem mais jeito, mas tem jeito sim, aleluia. Aleluia, o mesmo homem que saiu do palácio de Faraó, ele voltou lá, mas agora segundo uma ordem de Deus. Quem é que te mandou? Diga que o grande eu sou enviou a voz. Ei, você vai voltar, mas vai voltar de uma maneira diferente. Quem? O grande eu sou está comigo, aleluia. E ele vai confirmando, ele vai fazendo, aleluia. Próximo, glória. Deus é poderoso para fazer isso. Jeremias, profeta, então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aleluia. Essa foi a resposta de Jeremias para Deus. Mas sabe o que Deus disse para Jeremias? Ei, Jeremias, aleluia, antes que formasse no teu ventre, no ventre da tua mãe, eu já te conhecia.
aleluia, eu já te dei as nações, eu te santifiquei, aleluia, e antes que saísse do ventre da tua mãe, as nações te dei por profeta. Ei, Jeremias, aleluia, eu usarei a tua boca, tudo que eu te der você falará, Jeremias. Sabe por quê? Porque Jeremias era um escolhido de Deus. Foi aquilo que Davi disse, desde o ventre Deus já conhecia. Entenda nesta noite, meu irmão, minha irmã, aleluia, o Senhor te conhece, não é do mês passado não, Ele é Senhor, Ele é Deus, é poderoso, Ele é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus maravilhoso, aleluia. Jeremias, você percebe que os homens, como que é Deus, Ele vai tratando pensamentos, sentimentos. Gideão, não, a minha família, nem currículo eu tenho. Moisés, não, eu não sei nem falar. Jeremias, não, eu sou muito novo. Tem mais aí? Tem. Próximo. Tem mais traumas? Tem. Quem? Mefibosete. Gente, 9 horas já. Vocês me dão mais 10 minutos? Não, só foi 5, vamos terminar agora. Quem me dá mais 10 minutos, diga amém. Mefibosete. Isso aqui é forte. Quem foi Mefibosete? Filho de Jonatas. Quando estava uma guerra, a ama pegou o menino, foi correr. Ao correr, caiu. Quando caiu, ficou aleijado de ambos os pés. Não podia andar mais. Foi para Lodebar, terra dos esquecidos e desprezados. Passou-se o tempo, por quê? Porque ele era candidato ao reinado, e com certeza Saul queria matá-lo, mas daí, meus irmãos, ou melhor, queriam aí colocar no reinado. Então, para que ele não ocupasse o reinado, ele foi e fugiu para Lodebar. Passa-se os anos, de repente Davi pergunta: há alguém da casa do meu senhor para que use de benevolência? Daí disseram: tem um. Quem? Mefibosete. Traga ele. Quando o trouxeram, olha qual foi a palavra de Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para o quê? Para um quê? Um cão morto tal como eu. Ele se comparou como um cão morto. Esse era o sentimento de inferioridade. Mas ele tinha sido vítima de um acidente. Ele não pediu para ser aleijado. Não foi ele que correu. Guarde isso. Um acidente da vida causou um defeito. Aleijado de ambos os pés. Mas este defeito que a vida trouxe fez com que ele se comparasse a um cão morto. Isso não é um complexo de inferioridade? Dos grandes. Mas Deus, na sua grandeza, trouxe ele, usou Davi e restaurou. Tudo que tem aqui do meu Senhor vai voltar a sentar na mesa. Estava em Lodebar, mas não vai mais ficar em Lodebar. Vai voltar a sentar na mesa do rei. Vai voltar a ter a herança, aleluia. Você não vai ficar mais esquecido, não vai mais ficar traumatizado. Vai voltar, porque é tempo de restauração. Você pensa que é um cão morto, mas não é. Você tem uma promessa, há uma aliança feita lá atrás, e Deus vai restaurar o sentimento, o complexo de inferioridade vai ser exterminado. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa, há uma promessa de Deus para a tua vida. Levante a tua mão nesta noite para receber. Talvez essa vida te ocasionou um problema, uma dificuldade, você está carregando um acidente da vida, mas receba essa palavra nesta noite, da parte do Senhor.
Ei, você não vai ficar na terra de sofrimento. O Senhor é aquele que vai colocar você novamente sentado na mesa do rei. Aleluias, glórias. Entenda uma coisa: existem acidentes, existem coisas na vida que passou, você não vai conseguir corrigir mais. E isso não pode ser gerado um trauma, um complexo. Você precisa colocar algo acima do que isso que você viveu. Eu vou repetir. Tem coisas que você já viveu na sua vida, passou. Não tem como você voltar lá e mudar tudo. Já viveu. E isso pode ter gerado um trauma, algo que você carrega e que te bloqueia, que gera em você uma incapacidade, um medo, tudo aquilo que nós falamos. E você não pode se conformar com isso. Você precisa vencer isso. Então aquilo que Mefibosete se achava foi tratado da parte do Senhor. Próximo. Pastora, como que a gente vai fazer então? Nós precisamos, deixa eu aqui só dizer uma coisa também, antes de a gente entrar nessa parte. Alguns pegam os acidentes da vida, o que já viveu, o que já ocorreu, como base para ter o complexo de inferioridade. Eu vou lhe dizer o seguinte: por que você é assim? Por causa do meu pai, por causa do meu irmão, por causa disso. Então você é a pior pessoa do mundo, porque carrega um complexo. Aí eu vou pegar isso. Você precisa valorizar-se e reconhecer quem você é, e o que Deus já fez, e onde Deus te colocou. Vou repetir. Você precisa valorizar-se e reconhecer quem você é, o que Deus já fez e onde Deus te colocou. Baseado no quê? Davi, um dos homens. Davi foi desprezado pelo seu pai, sim ou não? Pelos seus irmãos? Ok. Ele tinha razão para ficar complexado? Tinha. Daí vem a luta, a guerra, a batalha lá. Olha só. Assim feriu teu servo leão. A resposta de Davi para Saul quando estava na batalha: assim feriu teu servo o leão como urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos, das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Ele passou por problema com o pai, com os irmãos, ele foi desprezado, não foi chamado para a guerra, mas só que quando chegou o problema, ele se lembrou de tudo que ele passou, do urso, do leão, e disse: assim como Deus me deu a vitória lá atrás, Ele vai continuar me dando a vitória. Deus vai me dar esse gigante nas minhas mãos. Eu não sei o tamanho do gigante que tenta afrontar você, mas nessa noite faço o mesmo que Davi. Eu vou vencer esse gigante, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem me chamou, eu sei onde Deus me colocou, e o Senhor vai me dar a vitória. Próximo. José tinha motivo para ser complexado? Por quê? Por quê? Foi vendido pelos próprios irmãos? O que mais? Foi parar no calabouço, preso, foi rejeitado pelos seus irmãos. Peraí, Deus permitiu ele ser um poço, depois preso, permitiu ele ser enganado pela mulher de Potifar. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que onde ele estava, ele não murmurou, não ficou complexado, e Deus era com José, e onde ele estava, mesmo com as dificuldades, Deus prosperava José. Olha só então, olha só o que diz Gênesis 50:20:
vós bem intentastes o mal contra mim. Eu poderia ficar complexado, mas, porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vocês tentaram me matar, mas Deus me guardou e me colocou aqui. Ele transformou a minha morte em bênção. Por isso que eu não vou me entristecer. Ei, tem coisas que às vezes a gente pega complexo, que quer derrubar, e às vezes Deus até permite, mas você vai vencer isso, e quando você vencer, o teu testemunho servirá, ei, aleluia, de força para alguém. Próximo, já estamos encerrando. Quem é esse? Jó. Jó tinha motivo para ser complexado? Tinha ou não? Então me fala por quê? Perdeu tudo a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu todos os animais, era o sheik da época. De repente tem que ficar o quê? Com um caco de telha coçando as chagas. Os amigos começaram a acusar. A esposa: ó, Jó, dissolve esse Deus e morre, homem. Vai ficar sofrendo até quando? Tinha ou não tinha motivos para sentir-se complexado? Mas só que tinha algo dentro de Jó, que era a presença de Deus, que é a fé dele, que não deixou ele esmorecer nem murmurar. Recebestes o bem de Deus e não o mal, aleluia. Ele falou para sua esposa: no saí do ventre da minha mãe, e no para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, aleluia, que ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Essa era a base de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu fui traído, eu perdi, eu estou nessa situação, a enfermidade veio, mas tem uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida essa minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Aleluia, glórias. Próximo, acho que é o último para encerrar. Aí você vai falar o seguinte: pastor, como que a gente vai vencer o complexo de inferioridade? Ei, coloca em cima dessa ferida, coloca em cima desse trauma, coloca em cima de tudo aquilo que te machucou e que te joga para baixo. Coloca a presença de Deus, coloca as promessas de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque você é escolhido de Deus. Deus te conhece, muito mais tem Deus para te dar. Ei, aleluia. O inimigo te apontou, o inimigo te acusou, mas só que Deus nesta noite, Ele te trouxe neste lugar para lhe dizer que você é escolhido dele. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, aleluia. Se coloque em pé, queridos, e a gente vai encerrar lendo esse Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus? Vamos ler todos juntos para gravar? 1, 2, 3. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, aleluia. Oh, glória. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? E nós vamos orar. Talvez você está, conforme diz aqui o salmista, está semelhante no pó, e dizendo: não tem jeito, não tem condições. É mais ou menos o sentimento de Ana, que não podia dar o filho, complexada, mas Deus é aquele que levanta e faz da estéril mãe de filhos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Não há problema, não há causa, não há trauma que Ele não possa
reverter. Não há nada que Ele não possa sarar. Ei, sabe o que Ele disse? O Senhor que está sentado no alto e sublime trono, Ele se inclina e Ele olha os que estão nos céus. Quem? Os anjos, aleluia. E também os que estão na terra. Quem está na terra é você, é você, é você, aleluia, é você. Se eu fosse você, já estava dando glória. Ele se inclinou para ver você. Ele inclinou para ver você. Ele se inclinou para ver você. Ele não só se inclinou, mas Ele vai com a mão dele poderosa. Ele te tira do pó e te faz você se assentar aonde? Entre os príncipes, nas regiões celestiais, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Ei, o inimigo te acusa, o inimigo é mentiroso, o inimigo é aquele que quer acabar com você, destruir, mas Deus é aquele que quer te dar vitória. Deus, Ele quer te restaurar. Deus, Ele quer te renovar nesta noite, aleluia.